Olá, alunos do curso de Licenciatura em Física da Univesp. Estamos aqui numa aula de revisão de conceitos da teoria da relatividade. Vamos mostrar as fórmulas, os conceitos relevantes, né? Esta aula consiste de 6 aulinhas, né? De duração relativamente curta, né? Para ver como é que a gente resolve problemas envolvendo transformações de Lorentz, contração de Lorentz e dilatação do tempo. Para começar, ora, aqui, lembrando, estamos falando sempre de referenciais. Em movimento com velocidade v. E esse v pode ser positivo para cá ou negativo, né? De forma que v é a velocidade relativa para este aqui, aquele lá se desloca com velocidade menos v. Essa é uma primeira coisa que é bom chamar a atenção, né? Para você obter as transformações inversas, basta você trocar v por menos v. É isso, né? Muito bem, então esse é o problema da teoria da relatividade. E eu começo agora recapitulando, né, as transformações de Lorentz. Elas podem ser escritas de duas formas. A gente sempre usa muito beta como sendo igual a v sobre c e gama como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta 2. Aqui, na verdade, está ao contrário, por incrível que pareça, né? É 1 menos beta 2, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, né? E o gama. Esses, por definição, né? Veja só como é simples, né? Se eu não considerar t, considerar ct, ct' e aqui ct, né? Muito bem, então essa é uma expressão relativamente simples, né? E é claro que a transformação inversa, né? Ela sempre você vai usar v indo em menos v, né? Então, as inversas, né? Mas essa aqui é uma forma das transformações de Lorentz. Olha aqui. Isto para... E a gente sempre pede só esse caso, né? Quando o movimento se dá ao longo do eixo x, né? As fórmulas ficam bem mais simples. Então, você pode escrever as transformações de Lorentz daquela forma anterior, assim, né, que é mais simples, né, ou assim, não importa, né? Essas são as transformações de Lorentz. E as transformações de Lorentz inversas, né, v vai em menos v. Uma das consequências da teoria da relatividade de Einstein é que se você tem um objeto, né, de tal maneira que no seu referencial ele tem um comprimento L0, né, o referencial que acompanha aquele objeto de comprimento L0, né, uma vara, né, de comprimento L0. Então, no outro referencial que vê este movimento, olha só, existe a contração de Lorentz. É multiplicado por esse fator aqui, né, que é 1 menos beta 2. Então, o aluno precisa entender o significado desta expressão, porque certamente a gente, veja, se for v igual a 0, no seu referencial é L0. Mas num referencial que vê esse objeto em movimento com velocidade v, esse aqui é o caso de v igual a c sobre 2, por exemplo, né? O efeito já é bastante pronunciado, tá certo? Mas o objeto ele é visto como sendo contraído. É claro que aqui estou falando de objetos unidimensionais. Se for tridimensionais, a coisa complica muito, né? A gente só pede esses casos relativamente simples, né? Um outro efeito, e o aluno precisa aprender a calcular, né, a entendê-lo, é a dilatação do tempo, né? Se eu tenho um fenômeno aqui, por exemplo, piscar de luzes, né? Esse piscar de luzes acontece aqui no intervalo de tempo que eu vou chamar ΔT0. No entanto, esse piscar de luzes vai acontecer por um intervalo de tempo ΔT, para alguém que vê essas mesmas luzinhas aqui de fora, né? Olha só, aqui o relógio
vai marcar o intervalo de tempo e aqui o outro relógio vai marcar um intervalo de tempo maior. É claro que nós estamos falando de efeitos, né, que são importantes no caso relativístico. V sobre C, né, muito, próximo de 1. Próximo de 1. V sobre C muito pequeno, não acontece nada. Praticamente é a mesma coisa. Então, tem que se reconhecer esse fenômeno da dilatação do tempo. Veja, é ΔT 0, raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, a gente procura, né, sempre, teoria da relatividade, a gente sempre dá algum probleminha para o aluno envolvendo a contração de Lorentz, transformações de Lorentz, dilatação do tempo. Isso é praticamente obrigatório numa prova de teoria da relatividade. Mas essas não são as únicas consequências, né? Vamos nos ater aqui a algumas outras, né? Não todas, né? Não todas, né? As principais, né? É claro que a gente vai reforçar muito, bom, primeiro, antes de mais nada, o limite não relativístico, né? É bom que o aluno entenda o que é o limite não relativístico, né? É que você pode escrever expressões, né, envolvendo V sobre C ao quadrado. Por exemplo, gama, eu posso escrever com 1 mais meio de V2 sobre C2. Né? De forma que se V sobre C for muito pequeno, não acontece nada. São os fenômenos usuais aos quais estamos habituados. Né? Então, a relatividade é importante para V sobre C, né? Para V sobre C, é muito próximo de 1, não é meio, mas não importa. Né? V sobre C relativamente grande. É claro que ela é menor do que, claro, a teoria da relatividade pressupõe isto. Né? Muito bem. Composição de velocidades. Um objeto tem uma velocidade num referencial, mas, do ponto de vista do outro referencial aqui, né, a velocidade é velhinha. Né? Ele tem V num referencial, mas no outro é velhinha. Não é preciso guardar essas fórmulas de cabeça. Né? Se houver algum problema sobre isso, a gente coloca as fórmulas, né, no formulário. Pode levar também essas páginas, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Né? E saber o que significa. Né? Esse V pequeno aqui é a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro. Aí. Se for ao contrário, inverso, coloca o sinal mais, sempre muda o sinal. Lembrando, o aluno tem que reconhecer rapidinho qual é o sinal correto, qual é o sinal correto, né? E qual é a transformação inversa. Né? Então, são essas fórmulas que a gente pede para o aluno, né, explorar. Um caso muito simples, né, é quando não tem componente z da velocidade. Então, se não tem componente z da velocidade, né, por exemplo, no outro também não tem componente z. Então, se Vz for igual a zero, V'z é igual a zero. Se Vy é igual a zero, V'y também é igual a zero. Esse caso é simples, né? É um caso que a gente costuma dar porque é relativamente simples, né? Esses casos aqui, né? De transformação de velocidade. Também, utilizando aquelas fórmulas lá, a gente deduz expressão para ângulos. Né? Se eu tenho um objeto que tem uma velocidade v, formando um ângulo θ' num referencial, no outro referencial, essa mesma velocidade, mas no outro, eu estou falando da velocidade transformada para o outro, que é v no outro, forma um ângulo θ que é diferente de θ'. Né? E não é difícil, a partir daquelas expressões que eu tinha antes, né, não é difícil verificar que vale essas expressões, né, para o ângulo θ'. Né? O problema é que aqui tem v, tem V'linha lá e assim por diante. Então fica mais fácil utilizar uma expressão que envolve só o ângulo θ. Aí, esse ângulo θ, ele depende, a tangente do ângulo θ, né, depende, né, de V e V'linha também.
E aí eu posso escrever ou desse jeito ou desse jeito. São duas formas completamente equivalentes. É como eu transformo um ângulo de um referencial para o ângulo do outro referencial. De novo, essas fórmulas aqui também serão dadas, né? Porque para o aluno deduzir isso na hora da prova é uma complicação. Tá certo? Vocês vão ver que eu às vezes uso mais V e às vezes menos V. O aluno vai ter que aprender a distinguir uma situação da outra. E isso aqui faz parte de todo o problema de teoria da relatividade. Então, muita atenção a isto, né? Muito bem, então isso aqui é sobre transformação de ângulos. Mas agora tem uma coisa interessante, que é quando a gente está pensando na luz, né? Eu tenho a velocidade da luz, o objeto aqui, né, que se move a luz, se move a luz, né? Então, agora, estou falando de um efeito envolvendo raios luminosos, né? Eu tenho aqui, num referencial, um raio luminoso formando um ângulo, num outro referencial formando um outro ângulo. Como é que eu relaciono os dois? Ora, a coisa é bem simples, né? Eu considero essas transformações aqui, né? E eu vou fazer, né, de tal forma que uma daquelas velocidades, esta aqui, é igual a C. É isto. Essa aqui, módulo, é igual a C. Portanto, eu tenho essas expressões, ou em termos da tangente do ângulo, θ, né? Mas isso aqui acontece como um fenômeno luminoso. A inclinação do raio luminoso é diferente num referencial e no outro. Num é θ', no outro é θ. Como se trata da velocidade da luz, então só depende de V sobre C. Essa é uma fórmula que é importante. A segunda questão que a gente está querendo chamar a atenção, né, é sobre a questão de intervalos entre eventos, né? Evento é algo que acontece num determinado instante de tempo, num ponto cujas coordenadas são conhecidas. Isso é um evento. Aqui eu tenho um evento 1, aqui eu tenho um evento 2. De forma que eu posso fazer, né, agora ΔS2, que é a diferença entre estas coordenadas aqui, né, do espaço-tempo. Então, eu tenho o que poderíamos também, às vezes, chamar de distância entre dois eventos, no sentido do espaço-tempo quadridimensional, né? Então, aqui eu tenho, veja que aqui eu tenho a definição, né? Esse ΔT aqui é T2 menos T1, ΔX é X2 menos Y, e ΔY, Y2 menos D1, e assim por diante. E aqui a gente, às vezes, pede realmente alguns poucos problemas para o aluno reconhecer, né, que o intervalo de tempo tipo tempo, que o intervalo entre eventos do tipo luz, do tipo espaço. O fato é que esse intervalo entre dois eventos, né, ele é um invariante de Lorentz, né? Isso é fácil também verificar, né? Uma questão importante é a questão do tempo próprio. Eu considero um intervalo, né, dado por essa expressão aqui, e depois eu divido por C2. Esse é um conceito importante, de intervalo entre dois eventos. E também se pede muitas vezes para que o aluno reconheça se um evento ocorre de uma forma simultânea num evento, dois eventos são simultâneos num referencial, se ele é, né, também simultâneo em algum outro referencial. Porque na teoria da relatividade se perde o conceito de simultaneidade. Aqui eu tenho umas expressões, né, para o aluno se lembrar, né, para ele poder decidir se um determinado evento for simultâneo num referencial, se ele pode ser simultâneo também num outro referencial. Vetores e tensores de Lorentz, né? Esse é um tema belíssimo. É claro que a gente começa definindo, né, quadrivetores, e a gente indica assim, né, ou tensores, ou escalares, né? Um quadrivetor,
ele tem componentes 0, 1, 2, 3. 4 componentes. Né? Um tensor, em princípio, tem 16 componentes. 4 vezes 4. Um escalar tem um componente só. Então, aqui agora eu tenho a definição do intervalo de tempo próprio, né? Veja bem, né? Intervalo de tempo próprio. Aqui eu esqueci, tem que dividir por c ao quadrado, né? Mas isso vai estar lá depois, 1 sobre c ao quadrado. Muito bem. Então, para a gente construir invariantes. Então, vetores têm 4 componentes. A gente também define componentes em cima e embaixo. Vamos esquecer isso. Na prova a gente só vai lidar com esses vetores, só com componente embaixo. Né? Então a gente não precisa de descer a detalhes em relação a isso. Né? A matriz é aquela matriz que eu me referi antes, né? Beta, né? Beta, gama, gama, beta, gama, gama. Essa é a matriz, né? De transformação de grandezas vetoriais. De forma que grandezas vetoriais, elas se transformam de um jeito bem específico. Lembrando que derivadas também se transformam com vetores. Muito bem. Produtos de vetores. Né? O principal produto de 2 vetores é o produto escalar, que ele é definido assim. O produto escalar de 2 vetores é uma invariante, por isso se chama de produto escalar. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma definição importante. A definição importante é esta aqui. Pronto. Né? Você pega a componente 0 de uma, a componente 0 do outro, menos a componente 1 de um, vezes V1 menos S2, V2. É bem parecido com o produto escalar no caso de vetores em 3 dimensões. Né? Muitas vezes, um escalar, né, ele é escrito deste jeito aqui, né, como a contração, né, de 2 índices. Né? Muito bem. Tensores, né, são objetos que se transformam de acordo com produtos de matrizes. Né? Um tensor de posto 2, né, se transforma como produto de 2 matrizes, né, por exemplo. Né? De forma que, às vezes, a gente considera o traço, mas isso aqui não é tão importante. Né? O fato é que é o seguinte, vetores de Lorentz, vamos recapitular agora. Vetores se transformam desse jeito aqui. É isso. Tem 4 componentes, de tal forma que as componentes se transformam assim. Veja que é de uma forma bastante semelhante, né, ao caso de um vetor importante, né, que é o vetor xmi. De forma que isso é que é fundamental em relação a vetores. Né? Então, a gente, às vezes, pede para o aluno reconhecer, né, alguns vetores e saber como eles se transformam. Vamos agora à questão do momento energia, que é um tema muito belo, muito interessante na teoria da relatividade. Né? Lembrando que aqui a gente começa, agora sim, esse intervalo de tempo infinitesimal está correto, né? Agora está correto, é raiz quadrada de dt ao quadrado menos 1 sobre c2 dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então, é 1 menos v2 sobre c2. Né? Eu começo com esse objeto aqui, né? Porque a partir dele eu vou definir quadrivelocidade. Estou aqui lembrando, né, o conceito agora de quadrivelocidade. A quadrivelocidade é dxmi de tal, vmi é dxmi de tal, e as componentes da quadrivelocidade se transformam como um quadrivetor. Mas é curioso porque Vmi, o produto escalar de V por V, né, é um invariante que é c ao quadrado. Né? Isso é sempre bom ter em mente. A quadrivelocidade é definida assim. A partir da quadrivelocidade, eu defino a quadriaceleração, que é a derivada de Vmi com respeito ao tal, o intervalo de tempo próprio. Isso vai ser importante na mecânica relativística, né, onde a gente substitui a lei de Newton usual por essa expressão aqui, né, a quadriaceleração.
Muito bem, agora eu introduzo o quadrimomento. O quadrimomento, Pmi, é, por definição, a massa vezes Vm. Massa vezes Vm. De forma que P0, olha só, é dado por essa expressão aqui. P1, P2, P3, e a gente vai utilizar isto aqui depois, né? Eu tenho agora as definições do quadrimomento. P0 é gama vezes mc, P1, P2, P3, né? E agora lembrar, né, que Einstein teve a genialidade de identificar P0 com a energia. E sobre C, E sobre C. Então, E sobre C é gama, olha só, m vezes c ao quadrado sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Foi isso que Einstein descobriu, que uma partícula, ela tem uma energia cinética e uma energia intrínseca. E agora, olha só que coisa curiosa, eu tenho uma expressão que leva em conta as duas formas de energia. As duas formas de energia. Então, a energia na teoria da relatividade pode ser escrita assim, e ela pode ser escrita também em termos do momento de uma partícula. O fato é que esse quadrivetor tem essa forma aqui, e Pmi é uma invariante, né? Pmi igual a m vezes c ao quadrado, né? Aqui está, m vezes c ao quadrado. Partículas de massa zero, Pmi igual a zero. Portanto, a energia escrita em termos do momento tem essa forma aqui, ou essa forma aqui também. Olha só, duas maneiras de escrever. Uma em termos da velocidade e a outra em termos do momento. Na teoria da relatividade, a relação entre momento e velocidade é diferente, é diferente. Na verdade, no caso de partículas de massa zero, a partícula tem momento, mas não tem massa, né? Então, momento na teoria da relatividade é uma grandeza fundamental, né? É uma grandeza fundamental. Então, o aluno tem que aprender como transformar a energia de um referencial para o outro, o momento de um referencial para o outro, lembrando, então, que o momento se escreve assim, né? Se quiser, pode colocar um vetor aqui, energia se escreve assim, e a gente define a energia cinética como sendo igual a energia menos a energia de repouso, que é m vezes c ao quadrado. Foi aí que Einstein descobriu uma forma de energia intrínseca associado à massa, né? E aqui tem o efeito Doppler, que a gente considera agora, né, uma onda eletromagnética e vendo as transformações do vetor K, né, que se transforma como um momento P, né, e do ômega, né, que se transforma como energia. Então, você tem essas fórmulas que a gente coloca lá, o aluno tem que saber só como identificar em que caso uma se aplica e em que caso a outra se aplica. É o efeito Doppler relativístico que leva ao conceito de blue shift e red shift, né? Se um objeto, uma galáxia se afasta de nós, né? Se no referencial dela a luz é amarela, nós vamos percebê-la como mais avermelhada. Se ela se aproxima, como é o caso de Andrômeda, ela vai nos parecer mais tendendo para o azul. Então, é blue shift, né? É o deslocamento em direção ao azul ou deslocamento em direção ao vermelho. O aluno tem que aprender a reconhecer esses dois casos, né? Finalmente, vamos discutir aqui a questão de aplicações de colisões, aliás, da cinemática relativística em colisões, né? Esse é alguns problemas a gente pede em relação a isso, porque faz parte, né? Em primeiro lugar, numa colisão você tem várias partículas. Cada partícula tem um momento, pronto, né? Tem um momento, tem uma energia e tem uma energia cinética, em primeiro lugar. É bom entender isso, né? Cada partícula que participa de uma colisão, no caso da teoria da relatividade, estamos sempre falando de elétrons, prótons, né? A partícula, ela tem momento, energia e energia cinética, né? A gente às vezes usa o centro de massa. O centro de massa é aquele referencial para o qual o momento
total de todas as partículas é igual a zero. Nem sempre é fácil reconhecer o centro de massa e descobrir, mas se usa muito o sistema centro de massa. Nos exercícios que a gente colocou, de fato, acaba tendo pouco exercício sobre centro de massa, né? Mas muitas vezes esse é um referencial importante. Bom, o que é importante envolvendo colisões? Em colisões relativísticas, né, se nós estamos falando de partículas elementares que não têm uma estrutura, você pode usar isso aqui, conservação de energia. A energia total, antes de todas as partículas, é igual à energia total depois de todas as partículas. Então, tenho aqui um conjunto de equações. Isto aqui vale sempre. Conservação do momento. Né? Conservação do momento. Então, se utiliza, na verdade, a conservação do quadrimomento. Energia e momento. É uma outra forma de dizer isso, né? Se eu tenho N partículas, não importa. Eu posso ter 2 no início e 50 no final. Mas não importa. A soma dos momentos das 2 é igual à soma dos momentos das 50. Né? E a mesma coisa com conservação de energia. Então, são essas equações que a gente usa em todo o processo de colisão. Olha, energia e momento de cada uma das partículas. A soma das energias antes da colisão é igual à soma das energias das partículas depois da colisão. É isso. A soma das energias das partículas antes da colisão é igual à soma das energias depois da colisão. A colisão aconteceu. E agora eu estou esperando um certo tempo, né, para ver as partículas que saem do processo de colisão. E agora eu aplico a conservação da energia, agora energia relativística, né, da energia e do momento. Né. Às vezes você tem colisões elásticas. Veja, quando se trata de colisões elásticas, você escreve isso. O que é isso? A soma das energias cinéticas das partículas antes é igual à soma das energias cinéticas das partículas depois. Tenho 2 partículas aqui, tenho 2 partículas ali. Se a colisão for elástica, a energia cinética se conserva. Lembrando a definição sempre de energia cinética. É EI menos MiC2. É a energia cinética da iésima partícula. Isso também pode acontecer, mas isso deve estar no enunciado. Aconteceu uma colisão elástica. Está no enunciado. Então, você está habilitado e autorizado a usar a conservação da energia cinética nesse caso. Né? Aqui está, então, no caso de colisões elásticas, né, uma expressão que a gente pode escrever sempre, sempre. Né? Então, uma colisão ela é elástica se a soma das massas no início e no fim for iguais. Né? For iguais. Se você tem as mesmas 2 partículas antes e depois, né, então a soma das massas, se for iguais, você tem uma colisão elástica. Se não, no caso da teoria da relatividade, não, definitivamente. Então você precisa ter, basicamente, as mesmas partículas antes e depois. Né? Muito bem. Finalmente temos um caso de colisões inelásticas e completamente inelásticas, né? Que é quando você tem uma colisão e as 2 permanecem juntas depois. Existem casos que a gente aborda, né, onde você tem uma colisão completamente inelástica, né? Completamente inelástica. Então, é o tipo de colisão que também a gente estuda, né? Mas usando, de novo, aquelas regras de conservação do momento. Né? É isso. Né? Muito bem, com isso, então, nós esperamos ter ajudado aqui os alunos, né, a entender essa questão das colisões. Finalmente, o eletromagnetismo relativístico. No eletromagnetismo relativístico, você identifica
os potenciais, um quadrivetor, a corrente, um quadrivetor, densidade de corrente, JμI. Aqui eu tenho ρ, aqui eu tenho potencial vetor, aqui eu tenho potencial escalar. O que a gente pede na teoria da relatividade? Bom, é bom lembrar, o campo elétrico é menos gradiente de V, menos dA dt, e B igual ao rotacional de A. Então, isso é muito útil mesmo agora, muito útil. É claro, uma definição. Então, a gente sabe agora como se transformam as densidades, os vetores de densidade de corrente, porque eles se transformam como uma grandeza vetorial. E os potenciais também. É bom saber como os potenciais se transformam. Agora, muito cuidado, porque o argumento também precisa ser levado em conta. Então, onde tem x', você vai ter que colocar lambda x. Esse é um aspecto que a gente ressaltou nos problemas que a gente tem dado para vocês. Transformações de campo são um pouco mais complexos, porque você precisa de levar em conta o argumento também. O argumento muda também. Essa é uma dificuldadezinha, mas o aluno precisa prestar atenção, porque não é só transformar as grandezas vetoriais, é preciso transformar o argumento das funções também, quando se transforma potenciais. De forma que o que a gente em geral pede é um campo elétrico uniforme, como ele existe num referencial e como ele é visto no outro referencial, agora também como não só um campo elétrico, como um campo magnético também. Então, se eu tenho um referencial um campo uniforme, como é que eu vejo no outro referencial? Se eu tenho no referencial um campo B uniforme, como é que eu vejo o campo B no outro referencial e o campo E no outro referencial? Então, esse é o tipo de problema que, em geral, a gente pede é E e B uniformes. Só uma dica para vocês, O ideal aqui é você primeiro transformar os potenciais, porque é mais fácil, porque os campos E e B são mais complicados. Então, transformem em potenciais, veja como os potenciais se transformam, e depois resolvam o problema. Muito bem, aí você tem várias grandezas tensoriais, precisa saber como elas se transformam. O campo elétrico, o campo magnético, se transformar assim é uma coisa mais difícil, mais chata de se resolver. Por isso que eu sempre recomendo que vocês primeiro identifiquem os potenciais associados a campos elétricos e magnéticos uniformes. Transforma os potenciais, que é mais fácil. Então, o nosso problema é sempre esse. Dado um campo elétrico num referencial, qual é o campo elétrico no outro referencial? O campo magnético no outro referencial. O campo magnético uniforme num referencial, como é que ele se transforma para o outro referencial? São problemas típicos de eletromagnetismo. Com isso, então, a gente espera ter ajudado vocês fazendo uma revisão de problemas do eletromagnetismo.